Continuando essa abordagem sobre a dentadura, né, nessa fase da vida, os idosos devem ter muita dificuldade com essa questão óssea, né, na hora de procurar um profissional para fazer implante dentário, né? O que a senhora percebe muito quando eles procuram para fazer implante? Bom, eu vou solicitar uma radiografia que vai medir largura e altura óssea, que é a tomografia, né? E geralmente esses pacientes que já são idosos e usaram mais de 30 anos uma dentadura, eles não vão ter estrutura óssea, não vão ter osso, né? Então, devido a isso, a gente vai estar lançando duas opções: ou faz o enxerto ósseo, ou faz implantes que são chamados zigomáticos, onde eles vão ancorar no zigoma, que é um osso aqui da face. Tudo isso nós vamos avaliar, porque quando você atende idosos, você vai avaliar a condição médica desse paciente e qual a terapia, qual o tratamento melhor, adequado a esse paciente. Então eu não gosto de colocar regras, eu gosto de avaliar a estrutura óssea, eu gosto de avaliar a condição de saúde do paciente para propor o melhor tratamento, o mais seguro, o mais assertivo e o mais rápido. Uma outra questão aqui, que eu acho que complementa muito aí esse momento do paciente, porque eles têm uma expectativa muito grande sobre sair sem os dentes depois da cirurgia, mas existe uma técnica chamada carga imediata. Como é que é esse processo para que isso aconteça com essas pessoas? Então, eu nunca prometo o que eu não vou poder cumprir. Então, se eu avaliei a estrutura óssea desse paciente e o paciente tem osso, principalmente na mandíbula, gente, que o osso da mandíbula é um osso muito duro. Então, você imagina uma estrutura dura você colocando um implante dentário. A probabilidade dele ficar estável ali é muito grande. Então, geralmente, 90% dos casos, quando a gente coloca um implante na mandíbula, nessa parte inferior, esse implante trava tão bem que é possível já colocar peso, dente nele, para você começar a mastigar. Então, é a famosa carga imediata. Então, a gente avalia tudo isso, vai colocar os implantes equidistantes, que é muito importante distribuir os implantes. Isso que vai dar estabilidade na prótese. Então, para começar, vamos fazer o desenho da dentadura. Copiando essa dentadura, nós vamos entender o que o paciente perdeu. Essa dentadura tem muita informação para mim, tá? Se esse paciente perdeu muita dimensão, o rosto deu uma envelhecida, a dentadura me traz uma informação. Depois eu vou montar dentes, eu vou reavaliar o paciente na montagem dos dentes, vendo como ele já vai ficar. Então, quando eu for para a cirurgia, eu já tenho uma prótese pronta para instalar. Eu vou para a cirurgia, eu já fiz um tratamento reverso, ou seja, eu montei dentes, eu preparei tudo, eu provei dentes e eu vou para a cirurgia já com a prótese pronta, só parafusar. Isso é possível o paciente sair de uma dentadura em apenas, 48 horas, ele já ter dentes, mas vai ter essas condições. E a principal é o paciente ter um osso tipo 1 ou tipo 2, que é um osso mais duro, ok? Mas mesmo assim que o paciente tenha um osso que eu chamo tipo 3, 4, que é um osso mais molinho, a gente tem que entender que o processo de osseointegração é para todos, seja lá qual idade você tem, né? Mas se o osso é muito duro, é possível fazer a carga imediata e hoje já tem implantes, tecnologia no próprio implante para conseguir um bom travamento. Então a implantodontia sofisticou muito e as indústrias que fabricam esses parafusos, que são os implantes, também caminham para que quase todos os tratamentos dê carga imediata. Quais os tipos de materiais que você usa para substituir a dentadura nos implantes? Ah, sim. Olha, dependendo,
eu vou substituir, sair de uma dentadura acrílica para ir para uma prótese tipo protocolo acrílica também, ou uma prótese metalocerâmica ou uma prótese de zircônia, tá? Se o paciente tem de 5 a 6 implantes, ele pode receber uma prótese mais pesada. Se o paciente tem apenas 4 implantes distribuídos, eu inicialmente prefiro fazer uma prótese de resina acrílica, com dentes importados, ela é mais leve, o paciente vai sair da dentadura. Então, são vários fatores que eu escolho. Qual é o material mais bonito, mais próximo do dente natural? O de zircônia, porque não tem metal. E ele tem o fundo, a estrutura zircônia é a estrutura branca, sabe? Então, a estrutura de fundo é branca e tem porcelana e o protético pode desenhar para ficar próximo a um dente natural. Já os dentes de resina são dentes pré-fabricados, esses dentes já vêm pronto, né? A gente só faz assim, vê como é que era o tamanho do dente do paciente ou o formato e a gente escolhe. Então, assim, sobretudo quando o paciente tem muita dúvida, eu escolho o material de resina acrílica para prótese fixa sobre implante, com dente mais sofisticado, aí ele passa um tempinho acostumando com aquela prótese fixa, e aí depois de um ano ele pode ir para uma prótese zircônia. Isso vai depender também da condição financeira desse paciente, porque a diferença de custo, tá, de um trabalho com resina acrílica para uma zircônia, a diferença é grande, tá, gente? Então, como tudo na vida, né, você sabe, né, que tudo na vida tem as diferenças de materiais, né? E você entende que uma zircônia é mais cara que um dente de acrílico? E a metalocerâmica? Se fala muito em metalocerâmica. O que é metalocerâmica? É um tipo de prótese sobre implante que tem metal com aplicação de cerâmica na frente, ou seja, não aparece o metal, mas ela não aparece tão natural como a zircônia que não tem metal. Porque, querendo ou não, quando a luz entra dentro daquele dente, ela pode refletir um fundo opaco, porque esse metal foi pintado de branco para não refletir o cinza do metal. Então é um metal banhado com resina. Com cerâmica, metalocerâmica, com cerâmica, entendeu? É isso. Então, podem ser sair da dentadura para uma prótese fixa, a gente pode usar prótese de acrílico com os dentes pré-fabricados, uma prótese fixa metalocerâmica ou as próteses de zircônia. Uma outra questão aqui que eu acho que muita gente deve passar por isso quando faz essa mudança da dentadura para o implante. Quando tem essa mudança, eles têm muita dificuldade de comer, mastigar, fica estranho na boca aquilo ali, como é que é? Sim. Primeira coisa, quando o paciente usa uma dentadura, não vai exigir tanto da função mastigatória, porque ele tem algo que fica solto na boca, instável. Então o paciente acaba comendo coisas mais molinhas. Quando ele vai para fixa, ele já tem a ideia de comer algo mais rígido, né? E aí houve uma flacidez na musculatura da face. Ele morde muita bochecha? Morde bochecha, sente cansaço, porque ele não tinha tanta força mastigatória. Então é tipo uma reabilitação. É como se você passasse um tempo deitado ou numa cadeira e agora anda, corre. Você vai tropeçar. Você vai sentir fraqueza nas pernas, porque a sua musculatura não está preparada para isso. Então, eu nunca coloco dente fixo no paciente e falo, ó, pode comer, vai para churrascaria, não. Olha, vamos devagar, vamos com uma dieta, indo para algo mais resistente, ou seja, uma carne mais macia, pode ser uma picanha, molinha, aquela maturada. E aí, aos poucos, você vai comendo algo que você tanto sonhou, que às vezes o paciente quer comer uma maçã, mas apenas dá uma mordida numa maçã, numa goiaba. Então, devagarzinho ele vai, e vai assim, porque, deixa eu te falar, o que é bom a gente acostuma rápido. E muda muito a fisionomia da pessoa que usava dentadura e passa para implante? Olha, a fisionomia já muda porque o paciente fica feliz.
Você já viu quando você está feliz? Você já fica mais empolgado e reflete isso no seu sorriso, no brilho dos olhos. Então ele já fica assim empoderado. Outro ponto que muda, porque o paciente vai mastigando e aquele músculo que fica caído, com aspecto de tristeza, o músculo já vai ganhando um tônus muscular. As pessoas acham até que o paciente está mais jovem, engordou um pouquinho, porque o músculo passa a agir, fazer a função dele, que é mastigar. Não é mais amassar, não é mais ficar fazendo careta para comer, porque muitos pacientes que saem da dentadura, eles fazem tanta força para comer que fica fazendo careta, porque não tem os dentes estáveis. E aí ele passa a comer com mais elegância, com mais firmeza. Então muda a condição não só facial, mas muda a condição social, né? Facial. Como muda também a condição dele de felicidade. Ele transparece isso, entendeu? Então muda a condição emocional desse paciente. Voltando aqui à questão do medo. Muita gente reclama muito daquelas anestesias, daquele barulhinho de motor, que aquilo incomoda muito, que não vai ao dentista por conta disso. Já existe alguma tecnologia moderna que faz com que as pessoas deixem esse medo de lado e vá fazer tratamento odontológico? Olha, a anestesia dentária vai depender o que acontece. Lá na clínica a gente tem um equipamento de anestesia computadorizada, onde em vez de eu fazer força para injetar, é um equipamento. Então, a sensação daquela dor maior, da picadinha, da agulha, ela reduz, tá? Então, a gente usa esse equipamento quando a gente percebe que o paciente já tem uma fobia, um medo maior de anestesia. Mas existem muitas técnicas boas para aplicar essa anestesia. Passar uma pomadinha, levar o tecido na agulha, não a agulha no tecido. Então, esses cuidados a gente tem com os nossos pacientes. O motorzinho? Hoje a gente já tem um motor elétrico que reduziu em até 70% do barulho daquele motorzinho, né? Mas eu acho que o paciente vai ficando seguro com a gente quando você faz uma boa anestesia. O paciente está muito anestesiado, ele tem a sensação mais segura de que pode realizar seu tratamento sem dor. Mas, sobretudo, se a gente pode lançar a mão de menos barulho, ok, existe já os motores, em vez de movidos, né, a um compressor de ar, ele é um motor elétrico, é como o carro elétrico, mas não tão silencioso quanto o carro elétrico, porque os motorzinhos, eles têm uma turbina e gira e ainda faz barulho. Os japoneses estão tentando inventar, né, uma turbina com menos barulho ainda, mas diz que esse barulhinho que ainda gera causa dano ao ouvido e tal. Mas a gente tem acompanhado aí as tecnologias, e o que tiver nós vamos trazer para a Implantomed, que afinal de contas, para a gente, conforto para a gente é prioridade dos nossos pacientes.